Tem dias em que a dignidade parece coisa invisível, principalmente quando você é quem limpa o chão que outros pisam sem olhar. Mas lembra, amor verdadeiro não precisa de cargo nem salário alto para existir. Ele brota onde a gente menos espera. Hoje, nessa história, uma mulher humilhada todos os dias faz algo simples que muda tudo. Ela enxerga o que os outros ignoraram. Se você já se sentiu pequeno demais para fazer diferença, fica comigo até o fim. Me diz, quando foi a última vez que alguém te viu de verdade, do jeito que você precisava ser visto? Clara Nogueira acordava às 4:30 da manhã há mais de 3 anos. O despertador nem precisava mais tocar. O corpo dela já decorou o horário. Igual decorou o peso nas costas e o frio na barriga ao pisar no chão gelado. Ela morava num quarto alugado no bairro Operário. Um cômodo apertado onde cabia uma cama de solteiro, um fogão de 2 bocas e uma caixa de papelão servindo de guarda-roupa. A janela dava para um muro cinza, mas Clara não reclamava. Trabalho era trabalho. E trabalho era o que mantinha ela de pé. 3 ônibus e 1h40 depois, ela descia na avenida arborizada do bairro Nobre, onde as mansões tinham portões automáticos e jardins que pareciam cenário de revista. A casa dos Nogueira era a maior da quadra. 3 andares de vidro fumê, piscina com borda infinita e uma garagem que guardava 2 carros importados. Clara entrava pela porta lateral, a de serviço, sempre em silêncio. Guardava a bolsa no armário da área de serviço, vestia o avental azul marinho e começava o dia limpando o mármore da cozinha. Dentro da bolsa, sempre guardada com cuidado, havia uma foto desbotada de um menino sorridente. Miguel, seu filho que partiu aos 7 anos, vítima de pneumonia, numa época em que Clara não tinha dinheiro nem para remédio. Você percebeu o detalhe da bolsa dela? Guarda isso. Fábio Nogueira era o tipo de homem que as pessoas chamavam de vencedor. Aos 42 anos, ele comandava uma rede de empresas de tecnologia, dava entrevistas em podcasts de negócios e colecionava prêmios de empreendedorismo. O rosto dele aparecia em revistas de negócios com aquele sorriso confiante de quem nunca precisou pedir nada 2 vezes. As capas traziam títulos como O Midas da Tecnologia e como Fábio Nogueira construiu um império aos 40. Mas dentro daquela mansão impecável, Fábio carregava um peso que nenhum troféu conseguia aliviar. O filho dele, Pedro, de 8 anos, tinha uma condição rara de desenvolvimento ósseo que afetava as pernas. Displasia fibrosa, os médicos chamavam. O menino andava de muletas, devagar, e cada passo parecia exigir dele um esforço que partia o coração de qualquer um que prestasse atenção. Fábio amava o filho. Claro que amava, mas era daquele jeito distante de pai ocupado. Beijo na testa antes de sair. Promessa de voltar cedo que nunca cumpria. Brinquedo caro de vez em quando para compensar a ausência. A mãe de Pedro, Renata, havia abandonado a família 2 anos após o diagnóstico da criança. Não aguentou a pressão, os olhares de pena, as perguntas inconvenientes em festas de família. Pediu o divórcio, mudou-se para o exterior e mandava um cartão de aniversário 1 vez por ano. Só isso. Fábio nunca falava sobre isso, mas Clara via a mágoa nos olhos dele toda vez que Pedro perguntava pela mãe. Repara no que não é dito aqui. Quem cuidava de Pedro era Viviane, a babá. Viviane tinha 26 anos, era bonita, sabia disso e usava isso para conseguir o que queria. Ela tratava o trabalho como trampolim, sonhava com a chance de virar influencer, postava fotos na piscina da casa quando Fábio não estava e cuidava de Pedro com aquela indiferença gelada de quem cumpre protocolo, mas não se importa. Viviane tinha sido contratada por uma agência cara, com currículo impecável e referências brilhantes. Mas referências não mostram crueldade sutil, não mostram olhares de desprezo, não mostram indiferença disfarçada de profissionalismo. Fábio pagava R$8.000 por mês para Viviane. Clara ganhava 1.200 para limpar a casa inteira, lavar, passar, cozinhar quando necessário. A diferença salarial não incomodava Clara.
O que incomodava era ver o menino sofrer e não poder fazer nada. Você percebeu a diferença de valor? Guarda isso também. Clara via tudo. Durante 3 anos, ela limpou os quartos, passou as roupas, organizou os armários e presenciou as pequenas crueldades que Viviane fazia questão de esconder. Não eram gritos nem violência aberta. Eram coisas piores, aquelas que não deixam marca no corpo, mas apodrecem por dentro. Viviane botava Pedro para sentar no canto da sala, enquanto ela ficava no celular. Ignorava quando o menino pedia água, deixava ele com a roupa suja manchada de comida porque criança tem que aprender a não sujar. Um dia, Clara viu Viviane arrancar o desenho que Pedro tinha feito com lápis de cor e amassar na frente dele, dizendo que desenho feio só ocupava espaço. O menino não chorou, apenas baixou a cabeça, pegou o papel amassado e guardou no bolsinho da calça. Clara sentiu a garganta apertar, mas não disse nada. Faxineira não tem voz naquela casa. Faxineira é invisível. Mas naquele dia, quando Viviane saiu para fumar no jardim, Clara se aproximou de Pedro. Ele estava sentado no sofá, olhando para a janela, com as muletinhas encostadas na parede. Clara se agachou na frente dele, tirou um lenço da manga do avental e limpou a mancha de suco no canto da boca do menino. Pedro olhou para ela, surpreso. Todo menino merece se sentir bonito. Clara disse baixinho, sorrindo. Você é um menino lindo, sabia? Pedro não respondeu, mas os olhos dele brilharam um segundo. Você acabou de ver 3 sementes plantadas. O papel amassado, a roupa manchada, a frase sobre se sentir bonito. Guarda isso. Viviane humilhava Clara sempre que podia. Não na frente de Fábio, claro. Na frente dele, Viviane era doce, eficiente, impecável. Mas quando eles ficavam sozinhas, a babá soltava a língua. Esqueceu de passar a toalha direito, Clara. Tá cada vez mais lerda. Ou então, olha a poeira embaixo da mesa. Você não enxerga nada ou finge que não vê? Clara engolia seco, baixava a cabeça e refazia o trabalho. Ela precisava daquele emprego. O aluguel do quarto não pagava sozinho, e as contas de luz e água vinham sempre atrasadas. Tinha ainda a dívida do hospital, da época em que Miguel adoeceu. Clara pagava R$ 50 por mês, há 5 anos, e ainda faltavam 2 anos para quitar. Reclamar significava arriscar a única fonte de renda que ela tinha. Então Clara limpava, calada, e rezava baixinho enquanto torcia o pano de chão. Pedia força para não responder, para não desistir, para aguentar mais um dia. Mas dentro dela crescia uma revolta silenciosa. Aquele tipo de raiva que não explode. Apenas se acumula, tijolo por tijolo, até virar um muro. A parte forte vem agora. Pedro era uma criança quieta. Não porque fosse tímido por natureza, mas porque aprendeu cedo que falar não adiantava. Viviane não ouvia. Fábio não tinha tempo. E Clara era a única que parava para escutar. Toda manhã, quando a faxineira chegava, Pedro ficava sentado na sala, mexendo nas muletinhas, esperando. Ele não pedia nada, apenas esperava. E quando Clara passava com a vassoura ou o pano, ela dava um jeito de passar perto, sorrir, fazer uma careta boba que arrancava um risinho dele. Às vezes, Clara trazia uma bala de hortelã escondida no bolso e deixava em cima da mesinha, fingindo que tinha esquecido ali. Pedro pegava, chupava devagar e ficava olhando para ela com aquele olhar de quem não entende por que alguém seria gentil sem querer nada em troca. Tinha dias em que Pedro tentava conversar. Clara, você tem filhos? Ele perguntou certa vez. Clara parou de varrer, olhou para ele e sorriu triste. Tive um, sim. Mas ele tá com Deus agora. Pedro inclinou a cabeça. Ele era legal. Era o menino mais legal do mundo. Clara respondeu, a voz embargada. Igualzinho você. Pedro sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. E Clara guardou aquele sorriso no coração, igual guardava a foto de Miguel na bolsa. Fábio trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 9 da noite. Fins de semana eram raros. Sempre tinha reunião, evento, compromisso.
Ele justificava dizendo que trabalhava tanto pelo filho, para garantir o futuro dele, para pagar os melhores médicos, as melhores escolas, e era verdade em parte. Mas a verdade toda é que Fábio também fugia. Fugia da dor de olhar para o filho e lembrar da ex-esposa que abandonou os dois. Fugia da culpa de não saber como ser pai sozinho. Fugia do medo de não ser suficiente. Trabalho era refúgio. Sucesso era anestesia. E enquanto Fábio construía impérios de tecnologia, Pedro crescia sozinho, invisível, numa mansão cheia de luxo, mas vazia de presença. Tem momentos em que dinheiro não compra nada. E Fábio estava descobrindo isso do jeito mais doloroso. Tarde demais. É aqui que tudo começa a mudar. Na terça-feira, 6h40 da manhã, o celular de Viviane tocou. Ela ainda estava dormindo na casa. Fábio pagava um quarto nos fundos para babá ficar de plantão. A voz do outro lado era de uma amiga. Festa surpresa, convite de última hora, role que não dava para perder. Viviane nem pensou duas vezes. Mandou uma mensagem rápida para o Fábio. Emergência familiar. Preciso faltar hoje. Volto amanhã. Desligou o celular, arrumou a mala e saiu antes das 7. Fábio leu a mensagem no trânsito, soltou um palavrão baixo e ligou para a secretária. Cancela a reunião das 10. Vou ter que sair mais tarde. Mas às 9h30, o telefone dele tocou de novo. Cliente importante. Contrato milionário. Presença obrigatória. Fábio olhou para o relógio, mordeu o lábio e tomou a decisão. Ligou para casa. Clara atendeu. Clara, eu preciso sair agora. A Viviane faltou. Você consegue ficar de olho no Pedro até eu voltar? Volto no máximo às 14h. Clara segurou o telefone com as duas mãos. Consigo sim, senhor Fábio. Pode deixar. Ele desligou sem mais delongas. Clara respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ela não era só a faxineira, era a responsável. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? Pedro estava na sala, sentado no chão, tentando montar um quebra-cabeça que faltavam 3 peças. Clara puxou uma cadeira e se sentou do lado dele. Bom dia, campeão! Pedro olhou para ela desconfiado. Ele não estava acostumado com atenção. Tá com fome? Clara perguntou. O menino balançou a cabeça. Mas Clara viu o jeito que ele olhou para a cozinha, o jeito que ele lambeu os lábios. Deixa eu te fazer um café da manhã de verdade, ela disse levantando. Foi até a cozinha, abriu a geladeira enorme, pegou ovos, queijo, presunto, tomate. Preparou um sanduíche caprichado. Esquentou leite. Fez chocolate quente do jeito que criança gosta, com bastante achocolatado e uma pitada de canela. Voltou com tudo numa bandeja bonita. Guardanapo de pano, talheres organizados. Pedro olhou para a bandeja como se nunca tivesse visto comida antes. É para mim? Ele perguntou, voz baixa. Claro que é para você. Clara respondeu sorrindo. Come com calma. Pedro comeu devagar, mas comeu tudo. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão. Clara pegou o guardanapo e limpou direito, com cuidado. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. Seu pai me contou que você tem uma festa hoje à tarde. Aniversário do filho do amigo dele. Você tá animado? Pedro encolheu os ombros. Viviane sempre me leva com a roupa que tá por perto. Eu não gosto. As outras crianças riem de mim. Clara sentiu o coração apertar. Riem de você por quê? Porque eu ando de muleta. Porque minha roupa tá sempre amassada. Porque eu sou esquisito. A voz dele quebrou no final. Clara segurou o rosto dele com as 2 mãos. Você não é esquisito. Você é especial. E hoje, você vai para essa festa arrumado igual um príncipe. Pode confiar em mim? Pedro olhou nos olhos dela. Viu algo que ele não via há muito tempo. Alguém que se importava de verdade. Ele acenou com a cabeça. É aqui que tudo muda. Clara subiu com Pedro até o quarto dele. Um cômodo enorme, com papel de parede listrado. Estante cheia de brinquedos caros que ele nunca usava e uma cama de solteiro com lençol de astronauta. A luz entrava pela janela ampla, iluminando a bagunça organizada de uma infância solitária. Clara abriu o armário e começou a procurar. Tinha roupa de todo tipo. Camisetas de marca, calças de sarja, conjuntos de moletom,
Mas lá no fundo, guardado num cabide separado, tinha um terno infantil azul marinho. Etiqueta nova, nunca usado. Clara tirou o terno do armário, passou a mão no tecido e olhou para Pedro. Esse aqui. Pedro arregalou os olhos. Esse é de festa chique. Papai comprou faz tempo, mas eu nunca usei. Por que não? Pedro olhou para o chão. Viviane disse que eu ia sujar. Disse que era desperdício vestir roupa cara em mim. Clara fechou os olhos por um segundo, respirou fundo para não xingar. Depois abriu os olhos e sorriu. Viviane não tá aqui. E sabe de uma coisa? Você merece roupa de festa chique. Você merece tudo de bom. A voz dela era firme. Pedro olhou para ela e pela primeira vez acreditou. Quando o coração tá fraco, respira. Até gesto pequeno faz milagre. Clara levou Pedro para o banheiro. Era um banheiro espaçoso, com banheira de hidromassagem, espelho grande, piso aquecido. Clara preparou a banheira com água morna, colocou um pouco de espuma, daquelas de brinquedo que ele nunca usava, e ajudou o menino a entrar. Pedro tinha vergonha no começo, mas Clara foi delicada, respeitosa. Você é forte, sabia? Ela disse enquanto ensaboava as costas dele. Andar com muleta não é fácil. Mas você anda todo dia, vai para a escola todo dia, não desiste. Isso é coisa de guerreiro. Pedro virou a cabeça. Guerreiro? Guerreiro. Clara confirmou. Guerreiro de verdade não é quem não cai. É quem cai e levanta. Pedro pensou nisso. Depois sorriu. Então eu sou um guerreiro. O maior de todos, Clara disse. Ela lavou o cabelo dele com shampoo suave, enxaguou, passou condicionador. Pedro riu quando a espuma subiu até o queixo dele. Posso ficar mais um pouco? Ele pediu. Pode ficar o tempo que quiser, meu amor. Meu amor. Clara chamou ele de meu amor. E Pedro sentiu algo quente no peito. Algo que ele não sabia nomear, mas que fazia ele querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Era carinho. Era pertencimento. Era ser visto. Repara no que não é dito agora. Depois de 15 minutos, Clara tirou Pedro da banheira, enrolou ele numa toalha fofinha e levou de volta para o quarto. Secou o corpo dele com cuidado, aplicou um creme hidratante suave, vestiu a cueca limpa, as meias novas. Depois veio a camisa branca, o colete azul marinho, a calça social. Clara abotoou cada botão com atenção, ajeitou o cinto, dobrou a barra da calça para ficar no tamanho certo. Colocou o sapato de verniz, deu um nó caprichado. Agora o cabelo, ela disse. Pegou o pente, o gel suave e começou a pentear. Pedro tinha cabelo castanho, meio ondulado, bonito. Clara fez um penteado lateral, elegante, mas não exagerado. Terminou com a gravata borboleta, azul marinho combinando com o terno. Deu um passo para trás, olhou para o menino e sorriu. Quer se ver? Pedro hesitou. Depois acenou com a cabeça. Clara pegou na mão dele, ajudou ele a levantar, entregou as muletinhas e levou ele até o espelho grande que ficava na parede do quarto. Quando Pedro se viu, ele parou de respirar por um segundo. 3 pistas. Uma verdade. Você já descobriu qual? O menino no espelho era outra pessoa. Era um menino arrumado, bonito, confiante. O terno caía perfeitamente no corpo dele. O cabelo brilhava. O rosto estava limpo, hidratado. Até as muletinhas pareciam menos presentes. O olhar ia primeiro para o sorriso dele, depois para o terno, só então para as muletas. Eu tô bonito? Pedro perguntou quase sem voz. Clara se agachou na frente dele, segurou os ombros dele com as 2 mãos. Você tá lindo, Pedro. Tão lindo que qualquer pessoa ia ter orgulho de te levar para qualquer lugar. Os olhos do menino encheram d'água. A Viviane sempre fala que eu sou esquisito, que ninguém quer ficar perto de criança que usa muleta, que eu sou um fardo. Clara sentiu a raiva subir pela garganta, quente, forte, mas respirou fundo. Não era hora de desabar. Viviane tá errada, ela disse a voz firme. Você não é esquisito. Você não é um fardo. Você é corajoso. Você é forte. Você é especial. E qualquer pessoa que não enxerga isso é cega. Pedro limpou a lágrima que escorria. Você acredita mesmo nisso?
Acredito com todas as forças que eu tenho, Clara respondeu. E sabe por quê? Porque eu te vejo. Eu te vejo de verdade. Pedro abraçou ela. Abraçou forte, apertado, com força de quem segurou a emoção por tempo demais. Clara retribuiu, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Você percebeu o detalhe na mão dele agora? Guarda isso. 12:20. Clara estava dando os últimos retoques. Passou um pente fino no cabelo de Pedro, ajeitou o colarinho da camisa, limpou uma manchinha invisível no sapato. O menino estava em frente ao espelho grande do quarto, se olhando como se estivesse vendo outra pessoa. Não era vaidade, era descoberta. Descoberta de que ele podia ser bonito, de que ele merecia ser bonito. Clara pegou o celular dela, velho, tela rachada, e tirou uma foto. Para você nunca esquecer como você é lindo, ela disse. Pedro sorriu para a câmera. Um sorriso genuíno, largo, feliz. Agora desce comigo. Vamos te deixar sentado na sala, bem arrumado, esperando seu pai chegar. Ela pegou as muletinhas, ajeitou elas nas axilas de Pedro e desceu as escadas com ele. Um degrau de cada vez. Clara ia atrás, segurando a cintura dele de leve, só para dar apoio. Quando chegaram na sala, ela ajeitou o sofá, colocou uma almofada no encosto e sentou Pedro ali, com as muletinhas ao lado. O menino parecia um pequeno executivo esperando uma reunião importante. Clara deu um passo para trás, olhou para ele e sorriu. Príncipe, ela disse. Pedro sorriu de volta. Obrigado, Clara. Obrigado mesmo. Clara piscou as lágrimas de volta. Não precisa agradecer, é o mínimo que você merece. Mas por dentro, ela agradecia. Agradecia por ter tido a chance de fazer por Pedro o que não conseguiu fazer por Miguel. A parte forte vem agora. Clara voltou para a cozinha. Preparou um almoço simples, arroz, feijão, frango grelhado, salada. Ela não sabia se Fábio ia almoçar em casa, mas quis deixar pronto. Enquanto cozinhava, pensava. Pensava em Pedro, na solidão dele, na crueldade que ele enfrentava todos os dias. Pensava em Miguel, no filho que perdeu, na dor que carregava há 5 anos. Pensava em Viviane, na babá que ganhava 6 vezes mais que ela, mas não dava nem 1/10 do carinho. E pensava em Fábio, no pai ausente que amava o filho, mas não sabia mostrar. Clara não julgava ninguém. Ela tinha aprendido cedo que julgar era fácil, compreender era difícil, mas ela sabia que aquela casa estava doente. E hoje, mesmo que fosse só por um dia, ela tinha trazido um pouco de cura. Fé não apaga a dor, mas dá direção. 1:50 da tarde. A chave girou na fechadura. Fábio entrou pela porta da frente, cansado, gravata frouxa, paletó no braço. Ele jogou a pasta no aparador da entrada e soltou um suspiro longo. A reunião tinha sido um sucesso. Ele tinha fechado um contrato de 5 milhões de reais, mas ele estava exausto. Tudo o que ele queria era tomar um banho, comer alguma coisa e buscar Pedro para levar na festa. Ele entrou na sala esperando encontrar o filho sentado no chão, de camiseta velha e calça manchada, igual Viviane sempre deixava. Mas o que ele viu fez ele parar no meio da sala, boca entreaberta, olhos arregalados. Pedro estava sentado no sofá, de terno azul marinho, cabelo penteado, sapato brilhando, postura ereta. O menino sorriu quando viu o pai. Oi, pai. Fábio não conseguiu falar por 3 segundos inteiros. Então ele piscou, balançou a cabeça e deu 2 passos à frente. Pedro? É você? O menino riu. Sou eu, pai. A Clara me arrumou. Fábio virou para a lateral. Clara estava parada ali, avental limpo, mãos cruzadas na frente do corpo, olhando para o chão. Ela não esperava elogio. Não esperava nada. Mas Fábio se aproximou dela, devagar, e quando falou, a voz dele saiu rouca. Clara, o que você fez? Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Clara levantou os olhos. Eu só dei banho nele, senhor Fábio. Escolhi uma roupa bonita. Penteei o cabelo. Achei que ele merecia ir na festa bem arrumado. Fábio olhou para ela. Depois olhou para o filho. Depois olhou de novo para Clara. E de repente,
Ele percebeu. Percebeu que durante 3 anos, ele tinha pago uma babá cara para cuidar do filho dele. Mas quem realmente via o menino era a faxineira. Quem realmente se importava era a mulher que ele mal cumprimentava de manhã. Fábio engoliu seco. Por que você nunca fez isso antes? Clara hesitou. Ela podia mentir. Podia dizer que não tinha tempo, que não era função dela, que nunca pensou nisso. Mas ela estava cansada de mentir. Cansada de engolir. Cansada de ser invisível. Porque não era meu lugar, senhor. Eu sou só a faxineira. Só a faxineira? Fábio repetiu quase para si mesmo. Ele se virou para o Pedro. Filho, você gostou do que a Clara fez? Pedro acenou com a cabeça, rápido, entusiasmado. Gostei muito, pai. Ela foi legal comigo. Ela sempre é. Fábio sentiu algo apertar no peito. Algo dolorido, pesado. Como se alguém tivesse socado ele por dentro. Ele se agachou na frente do filho, segurou a mão do menino. E a Viviane? A Viviane também é legal? Pedro olhou para o pai. Olhou para Clara. Depois olhou para o chão. A Viviane não gosta de mim. É aqui que tudo desmorona. Fábio ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, incômodo. Clara viu a mandíbula dele travar. Viu as mãos dele fecharem. Viu os olhos dele ficarem vermelhos. O que ele quer dizer com isso, Clara? A voz dele era baixa, controlada, perigosa. Clara sentiu o coração bater no ouvido. Aquele era o momento. Ela podia mentir, proteger o emprego, fingir que não sabia de nada. Ou podia dizer a verdade e arriscar tudo. Ela pensou no papel amassado que Pedro guardava no bolso. Pensou na roupa manchada. Pensou na frase que ela tinha dito. Todo menino merece se sentir bonito. E ela escolheu. Senhor Fábio, eu não queria causar problema, mas a Viviane não trata o Pedro bem. Ela ignora ele. Deixa ele sujo. Fala que ele é esquisito, que ele é um fardo. Joga os desenhos dele fora. Deixa ele sentado sozinho enquanto fica no celular. Eu vi tudo isso durante 3 anos, mas nunca tive coragem de falar por quê? Porque eu sou só a faxineira. E faxineira não tem voz. Faxineira não importa. A voz dela tremeu no final. Fábio fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam vermelhos, molhados. Por que você nunca me contou? Clara soltou uma risada amarga. O senhor mal olha para mim. O senhor sai cedo, volta tarde, nem sabe meu sobrenome. Como eu ia contar? A verdade doeu. Doeu mais do que Fábio esperava. Porque ele sabia que ela estava certa. Ele nunca tinha olhado, nunca tinha perguntado, nunca tinha visto. Repara no que não é dito agora. Fábio se levantou devagar, pegou o celular e ligou para Viviane. 3 toques. 4. Caixa postal. Ele ligou de novo. 5 toques. Caixa postal. Ele ligou pela 3ª vez. Dessa vez ela atendeu, voz irritada, música alta no fundo. Fábio? Eu já disse que tenho emergência familiar, não posso falar agora. Emergência familiar? Fábio repetiu, a voz gelada. Viviane, eu tô vendo suas stories no Instagram. Você tá numa festa, numa balada, bebendo champanhe. Não tem emergência nenhuma. Silêncio do outro lado. A música alta continuava, mas Viviane não falava. Depois, a voz dela mudou. Ficou suave, calculada. Fábio? Eu posso explicar. Eu só precisava de um dia para mim, sabe? Cuidar de criança o tempo todo é exaustivo. Criança especial, então, nem se fala. Eu volto amanhã e a gente conversa com calma, tá bom? Fábio sentiu a raiva subir. Uma raiva fria, controlada, letal. Criança especial. É assim que você chama meu filho? Fábio, eu não quis dizer isso. Você tá demitida. O silêncio foi absoluto. Depois, Viviane riu. Um riso nervoso, desacreditado. Você não pode me demitir assim, Fábio. Eu tenho contrato. Eu tenho direitos. Você tem direito de receber o mês. Vou transferir para sua conta ainda hoje. Mas você não volta aqui nunca mais. Se aparecer aqui, eu chamo a polícia. Ele desligou antes de ela responder. Viviane tentou ligar de volta. 1 vez, 2, 3. Fábio bloqueou o número. A parte forte continua.
Clara ficou parada, sem acreditar. Ela acabara de ver um homem rico demitir uma babá por causa dela. Por causa do que ela disse. Por causa de Pedro. Mas Fábio não tinha terminado. Ele se virou para Clara, respirando pesado, tentando se controlar. E você vai continuar aqui? Clara piscou. Como assim, senhor? Você não vai mais ser faxineira. Você vai cuidar do Pedro. A voz dele estava firme, decidida. Vou pagar o triplo do que você ganha. Vou arrumar um quarto melhor para você morar aqui se quiser. E se não quiser morar aqui, eu pago o aluguel de um apartamento decente. Mas eu preciso de alguém que cuide do meu filho de verdade. Alguém que enxergue ele. Alguém que ame ele. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Chorou tudo que tinha segurado nos últimos 3 anos. Chorou a humilhação. Chorou a invisibilidade. Chorou a dor de Miguel. Chorou a esperança que estava nascendo. Pedro se levantou do sofá, pegou as muletinhas e foi até ela. Ele largou uma muleta no chão, ficou equilibrado numa só e abraçou a cintura de Clara com o braço livre. Fica, Clara, por favor. Você é a única pessoa que é legal comigo. Ela olhou para baixo, viu o menino de terno abraçando ela e desabou. Abraçou ele de volta, apertou forte. Fábio se aproximou, colocou a mão no ombro de Clara. Fica, por favor. Clara acenou com a cabeça, ainda chorando. Eu fico. É aqui que tudo muda de verdade. Fábio levou Pedro para a festa. Mas antes, ele pediu licença, subiu para o quarto, trocou de roupa e desceu com uma câmera profissional. Quero uma foto de vocês dois, ele disse. Clara limpou as lágrimas, ajeitou o avental. Fábio balançou a cabeça. Sem avental. Você não é mais faxineira. Clara tirou o avental, deixou pendurado na cadeira. Ficou ali, de calça jeans e blusa simples, ao lado de Pedro. Fábio tirou a foto. Depois olhou para a tela da câmera, viu a imagem e sorriu. Perfeita, ele disse. Vou mandar ampliar e colocar na parede. Clara e Pedro se entreolharam e sorriram. Fábio pegou as chaves do carro, segurou a mão do filho. Vamos, campeão. Você vai ser o menino mais bonito da festa. Pedro olhou para Clara uma última vez. Você vai estar aqui quando eu voltar? Vou estar sempre, Clara respondeu. Sempre? 3 pistas, uma verdade. Agora você viu as 3. Fábio e Pedro saíram. A casa ficou em silêncio. Clara ficou parada na sala, olhando para a foto que Fábio tinha tirado na tela da câmera antes de sair. Uma faxineira e um menino de terno. 2 pessoas invisíveis que por um momento foram vistas. Clara sentou no sofá, no mesmo lugar onde Pedro tinha sentado, e respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ela não se sentiu pequena naquela casa. Não se sentiu invisível. Não se sentiu inferior. Ela pegou o celular, ligou para a dona do quarto onde morava. Dona Maria, eu vou sair no fim do mês. Consegui uma coisa melhor. Do outro lado, a dona bufou. Melhor? Duvido, mas tudo bem, menos um problema para mim. Clara desligou, sorriu. Menos um problema. A vida inteira dela tinha sido tratada como problema, como peso, como invisível. Mas não mais. Não depois de hoje. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. 2 horas depois, Fábio e Pedro voltaram. Pedro entrou correndo, sorrindo, animado. Clara! Clara! As crianças gostaram do meu terno. Elas falaram que eu estava parecendo um príncipe. Clara se ajoelhou, abriu os braços. Pedro largou as muletas e se jogou nela. Clara o pegou, girou, riu. É porque você é um príncipe. Pedro abraçou o pescoço dela, apertado. Você é a melhor pessoa do mundo. Fábio observava da porta, os olhos brilhando. Ele tinha acabado de testemunhar algo que nunca tinha visto. O filho dele feliz. Genuinamente feliz. Não felicidade comprada com brinquedo caro. Não felicidade forçada. Felicidade real. Aquela que brota de dentro quando a gente se sente amado. Quando a gente se sente visto. Você percebeu o detalhe da corrida dele? Guarda isso. Naquela noite, Fábio fez algo que não fazia há meses. Jantou com o filho. Clara preparou a comida,
Mas Fábio insistiu que ela sentasse à mesa com eles. Você não é empregada, você é família. Clara hesitou, mas sentou. Os três jantaram juntos, conversando, rindo. Pedro contou detalhes da festa. Os doces, os jogos, as brincadeiras. Fábio perguntou sobre cada detalhe, realmente interessado. E Clara observava, sorrindo, sentindo o peito aquecer. Depois do jantar, Fábio levou Pedro para o quarto, deu banho, colocou o pijama, deitou com ele na cama. Pai, você vai ficar até eu dormir? Pedro perguntou, inseguro. Vou ficar sempre, Fábio respondeu. Desculpa por não ter ficado antes. Pedro abraçou o pai. Tá tudo bem, pai. O importante é que você tá aqui agora. Fábio beijou a testa do filho. Segurou a mão dele até ele dormir. Quando saiu do quarto, encontrou Clara na sala, terminando de arrumar a cozinha. Clara, ele chamou. Ela se virou. Eu preciso te agradecer. Não precisa, senhor Fábio. Preciso. Você salvou meu filho. Salvou ele de mim mesmo. A voz dele falhou. Clara se aproximou. O senhor não é um pai ruim. O senhor é um pai ocupado. Mas agora o senhor está aqui. E isso é o que importa. Fábio olhou para ela. Como você consegue ser tão generosa? Depois de tudo que você passou aqui? Clara sorriu triste. Porque eu sei o que é perder um filho. E eu não queria que o senhor perdesse o seu. Quando a porta abrir, ninguém está pronto. Mas quando fecha, a gente já sabe quem a gente virou. Os dias seguintes foram de ajuste. Fábio contratou um advogado para formalizar a demissão de Viviane. Pagou tudo certinho. Aviso prévio, férias proporcionais, tudo. Viviane tentou processar por danos morais, mas o advogado de Fábio apresentou as provas. Os stories dela na festa, enquanto alegava a emergência familiar, os depoimentos de Clara, os vídeos da câmera de segurança da casa. O processo não durou nem um mês. Viviane sumiu das redes sociais, depois voltou com perfil novo, tentando virar coach de autoajuda. Ninguém seguiu. Enquanto isso, Fábio começou a reorganizar a casa. O quarto dos fundos, onde Viviane dormia, foi reformado. Virou um quarto confortável para Clara. Cama nova, guarda-roupa espaçoso, banheiro privativo. Clara chorou quando viu. É muito, ela disse. Não é muito, é o mínimo. Fábio respondeu. Clara se mudou no fim de semana. Trouxe suas poucas coisas numa mala velha e 2 sacolas. Fábio viu aquilo e sentiu o coração apertar. A mulher que tinha salvado o filho dele vivia com tão pouco. Ele não disse nada, mas no dia seguinte apareceu com roupas novas, produtos de higiene, lençóis novos. Presente de boas-vindas, ele disse. Clara agradeceu, ainda desacreditada. Repara no que não é dito agora. Clara começou oficialmente como cuidadora de Pedro. Acordava às 6, preparava café, acordava o menino com carinho. Dava banho, ajudava a vestir, penteava o cabelo. Levava para a escola, buscava, ajudava na lição. Brincava, conversava, ouvia. E Pedro floresceu. Em 2 semanas, ele estava falando mais, rindo mais, desenhando mais. Levava os desenhos para Clara ver, orgulhoso. Ela elogiava cada um, colava na geladeira. A geladeira virou uma galeria. Fábio também mudou. Começou a sair do escritório às 6 da tarde. Chegava em casa, jantava com o filho e com Clara. Perguntava sobre o dia, ajudava na lição de casa. Lia histórias antes de dormir. Pedro, que passava semanas sem ver o pai direito, agora via ele todo dia. E a cada dia, o menino ficava mais confiante, mais feliz, mais vivo. A parte forte continua forte. 3 meses se passaram. Pedro fez fisioterapia intensiva. Fábio tinha contratado os melhores especialistas. E os resultados começaram a aparecer. Pedro conseguia andar períodos curtos sem as muletas. No começo, apenas 5 passos, depois 10, depois 20. Ele ainda precisava das muletas para distâncias longas, mas a evolução era clara. O médico disse que com dedicação, talvez ele conseguisse andar normalmente em alguns anos. Pedro ficou animadíssimo. Clara ficou emocionada. E Fábio, pela primeira vez em anos, sentiu esperança.
Mas o mais importante não era a melhora física, era a melhora emocional. Pedro não se sentia mais esquisito, não se sentia mais um fardo. Ele se sentia amado, e isso mudou tudo. Você acabou de ver os 3 payoffs começando a se formar. O papel amassado que Pedro guardou voltou, agora emoldurado na parede do quarto dele. A roupa manchada nunca mais apareceu. Agora ele estava sempre limpo, bem cuidado. E a frase sobre se sentir bonito? Ela virou o mantra de Clara toda manhã. Todo menino merece se sentir bonito. E agora, Pedro se sentia. Um dia, Clara estava na cozinha quando Fábio entrou. Sério. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Ela se virou preocupada. O que foi, senhor Fábio? Ele respirou fundo. Eu contratei um investigador particular para saber mais sobre a Viviane. Clara arregalou os olhos. E ele achou alguma coisa? Fábio acenou com a cabeça. Viviane tinha 3 empregos antes de vir para cá. Nos 3 foi demitida. Nos 3, as famílias reclamaram de negligência com as crianças. Mas ela sempre conseguia sumir antes de ser processada. Mudava de cidade, arranjava referências falsas. Eu nunca chequei direito. Confiei na agência, confiei nas referências. Fui um idiota. Clara colocou a mão no ombro dele. O senhor não foi idiota. O senhor foi enganado. Isso acontece. Acontece porque eu não estava prestando atenção. Fábio disse, a voz amarga. Se eu tivesse prestado atenção, teria visto que ela maltratava meu filho. Mas eu não vi, porque eu estava ocupado demais construindo o império para perceber que meu filho estava sofrendo dentro da minha própria casa. Ele cobriu o rosto com as mãos. Clara abraçou ele. Fábio se surpreendeu no começo, depois retribuiu. E ali, na cozinha, os 2 choraram. Choraram a culpa, a dor, o tempo perdido. Mas também choraram o recomeço. A segunda chance, a possibilidade de consertar o que foi quebrado. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Fábio começou a trabalhar menos. Vendeu 2 das empresas, delegou mais funções, contratou gerentes de confiança. Ele percebeu que não adiantava ter dinheiro no banco se ele não tivesse tempo para o filho. E tempo era o que Pedro mais precisava. Tempo, presença, atenção. Coisas que dinheiro não compra. Fábio também começou terapia. 2 vezes por semana, ele sentava numa poltrona confortável e falava sobre culpa, sobre a ex-esposa que abandonou a família, sobre o medo de não ser suficiente. O terapeuta ouvia, fazia perguntas, ajudava ele a processar. E aos poucos, Fábio foi se curando. Não era cura rápida, não era cura milagrosa. Era cura lenta, dolorida, real. Mas era cura. E cura, por mais lenta que seja, ainda é cura. É aqui que tudo se aprofunda. Clara também prosperou. Com o salário novo, ela quitou a dívida do hospital. 5 anos de pagamentos finalmente terminaram. Ela chorou quando fez o último depósito. Chorou de alívio, de libertação. Depois, ela começou a guardar dinheiro. Não muito, mas um pouco por mês. Tinha um sonho antigo. Fazer um curso de pedagogia, trabalhar com crianças oficialmente, com diploma, com reconhecimento. Fábio, quando soube, pagou o curso inteiro. Não é favor, ele disse quando Clara tentou recusar. É investimento. Você já é a melhor educadora que eu conheço. O diploma só vai formalizar o que você já é. Clara aceitou, emocionada. Começou o curso à noite, 2 vezes por semana. Pedro ficava com Fábio nesses dias. E Fábio adorava. Era tempo deles, pai e filho, sem intermediários. Jogavam videogame, assistiam filme, conversavam. Pedro contava sobre a escola, os amigos, os medos. E Fábio ouvia. Realmente ouvia. 3 pistas, uma verdade. Agora todas convergem. 1 ano se passou. Pedro fez 9 anos. A festa foi na casa, pequena, só amigos próximos e família. Clara decorou tudo. Balões azuis e dourados, mesa de doces, bolo de chocolate, favorito de Pedro. Fábio contratou um mágico, um pintor de rosto, uma piscina de bolinhas. As crianças se divertiram. Pedro, de calça social e camisa de botão, circulava entre os amigos, sorrindo, brincando.
Ele ainda usava as muletas, mas andava com confiança. E o mais importante, ele estava feliz. No fim da festa, quando os últimos convidados saíram, Pedro abraçou Clara. Melhor aniversário da minha vida, ele disse. Clara beijou a testa dele. Você merece todos os melhores aniversários do mundo. Fábio se aproximou, abraçou os dois. Obrigado, Clara, por tudo. Ela sorriu. A gente é uma equipe agora. A melhor equipe? Fábio concordou. Quando a porta abrir, ninguém está pronto. Mas quando fecha, a gente já sabe quem a gente virou. Pedro fez 10 anos. 11. A cada ano, ele evoluía. Fisicamente, emocionalmente, socialmente. Aos 12, ele jogava futebol adaptado num time da cidade. Fábio ia a todos os jogos, gravava, comemorava cada gol. Clara ia junto, gritava da arquibancada, preparava lanche especial para depois. Pedro tinha amigos de verdade, amigos que não ligavam para as muletas, que viam ele pelo que ele era. Um menino legal, engraçado, inteligente. Ele tirava notas boas na escola, participava de projetos, tinha planos para o futuro. Queria ser designer gráfico. Fábio apoiou. Clara apoiou. E Pedro trabalhou duro. Aos 16, ele fez um curso técnico. Aos 18, passou na faculdade. Fábio e Clara foram à formatura do ensino médio, sentaram lado a lado, choraram de orgulho quando Pedro subiu no palco para receber o diploma. Repara no que não é dito agora. O menino que andava de muleta subiu no palco andando sozinho. A fisioterapia funcionou. Anos de esforço, dor, dedicação. Mas funcionou. Pedro ainda mancava um pouco, ainda tinha dias ruins, mas andava. E cada passo era vitória. Você percebeu a progressão? Guarda tudo. Pedro se formou na faculdade aos 22. Design gráfico, nota máxima no TCC. Fábio e Clara foram à cerimônia. Fábio de terno, Clara de vestido azul que Fábio tinha comprado para ela. Quando chamaram o nome de Pedro, os dois se levantaram, aplaudiram alto, gritaram. Pedro olhou para eles da plateia e sorriu. Depois da formatura, os três foram jantar num restaurante chique. Brinde, Fábio disse, levantando a taça. Ao meu filho, ao homem incrível que ele se tornou. Ao melhor filho do mundo. Clara acrescentou. Pedro levantou a taça. Ao melhor pai e à melhor mãe. Ele olhou para Clara. Porque você é minha mãe. Sempre foi. Sempre vai ser. Clara chorou. Fábio chorou. Pedro chorou. E os três brindaram ali naquele restaurante. Uma família que não nasceu do sangue, mas da escolha. Da presença. Do amor que decide ficar. A parte forte atinge o ápice. Pedro montou um estúdio pequeno de design. Começou atendendo clientes pequenos, donos de loja, empreendedores iniciantes. Mas o trabalho dele era bom, muito bom. Em 2 anos, ele tinha carteira cheia, prêmios de design, reconhecimento na área. Fábio ficava orgulhoso. Você herdou minha veia empreendedora, ele dizia. Pedro ria. Herdei sua teimosia também. Os dois tinham uma relação boa agora. Não perfeita, nenhuma relação é, mas real. Conversavam sobre tudo. Negócios, relacionamentos, medos. Fábio tinha aprendido a ouvir. E Pedro tinha aprendido a confiar. Clara continuava morando na casa dos Nogueira. Fábio tinha oferecido um apartamento separado, mas ela preferiu ficar. Essa é minha família, ela dizia. Família não se separa. Ela terminou a faculdade de pedagogia, começou a dar aulas de reforço para crianças carentes. Não cobrava nada. Era trabalho voluntário. Fábio pagava todo o material. Você tem coração enorme, ele dizia. Aprendi com você. Clara respondia. É aqui que a história encontra seu ritmo de conclusão. Pedro conheceu Sofia aos 25. Ela era arquiteta. Trabalhava num escritório perto do estúdio dele. Eles se encontraram num café, começaram a conversar, não pararam mais. Pedro levou ela para casa num domingo. Fábio e Clara prepararam almoço caprichado. Sofia era simpática, inteligente, gentil. Ela não ligou quando viu Pedro mancar. Não fez perguntas invasivas. Apenas tratou ele como pessoa, como homem, como igual.
Clara gostou dela na hora. Fábio também. Essa é a certa. Clara sussurrou para Fábio na cozinha. É mesmo, ele concordou. Pedro e Sofia namoraram 2 anos. Ele pediu ela em casamento numa viagem para a praia. Ela disse sim. O casamento foi simples, bonito, emocionante. Clara foi madrinha. Fábio foi padrinho. Quando o padre perguntou quem entregava a noiva, o pai de Sofia se levantou. Quando perguntou quem entregava o noivo, Clara e Fábio se levantaram juntos. Pedro olhou para os dois, sorrindo, os olhos brilhando. Meus pais, ele disse, alto e claro. Meus 2 pais. Não tinha olho seco na igreja. Onde faltar força, usa rotina. Respirar, orar, agir. Pedro e Sofia tiveram um filho, Lorenzo. Nasceu saudável, chorando alto, perfeito. Pedro segurou ele no colo e chorou. Oi, campeão, ele sussurrou. Eu sou seu pai, e eu prometo que vou te ver. Todo dia, sempre. Clara era avó agora. Avó de coração, mas avó. Ela mimava Lorenzo, cuidava dele quando Pedro e Sofia precisavam, cantava cantigas antigas. Fábio era avô também. Jogava com Lorenzo no chão, fazia careta, deixava o neto bagunçar tudo. Você tá estragando ele. Clara dizia rindo. É função de avô. Fábio respondia. Os domingos viraram tradição. Pedro, Sofia, Lorenzo, Fábio e Clara almoçavam juntos na casa dos Nogueira. Clara preparava a comida, Fábio ajudava. Pedro colocava a mesa. Sofia fazia sobremesa. E depois do almoço eles ficavam na varanda, tomando café, só existindo juntos. Lorenzo corria no jardim. Fábio ia atrás, fingindo ser monstro. Pedro e Sofia conversavam no sofá. E Clara observava tudo, sorrindo, o coração cheio. 3 pistas. Uma verdade, agora todas pagas. Um dia, Lorenzo perguntou para Clara. Vó, por que você não mora na sua casa? Clara olhou para ele, pensativa. Porque essa é minha casa, meu amor. Mas você não é avó de sangue, né? Papai me contou. Clara se agachou na frente dele. Não sou de sangue, não, mas sou de coração. E coração é mais forte que sangue, entende? Lorenzo pensou. Depois sorriu. Entendo. Você escolheu a gente. Escolhi. Clara confirmou. E escolheria de novo, sempre. Lorenzo abraçou ela. Eu também te escolho, vó. Clara apertou ele, sentindo as lágrimas escorrerem. Fábio observava da porta, sorrindo. Essa mulher tinha salvado o filho dele. Tinha salvado ele mesmo. E agora, ela salvava o neto. Salvava a família inteira só por existir. Só por enxergar. Só por amar. Fé não é milagre na hora. Fé é plantar e esperar. E quando a colheita chega, ela alimenta mais gente do que você imaginou. Clara envelheceu com dignidade. Cabelos brancos, rugas no rosto, mas sorriso largo. Ela nunca mais passou necessidade. Fábio cuidou dela até o fim, pagou o plano de saúde, garantiu a aposentadoria digna, reformou o quarto dela quantas vezes foi necessário. Quando Clara fez 70 anos, Pedro organizou uma festa surpresa. Convidou todo mundo. Os amigos de Fábio, os colegas de Clara da faculdade de pedagogia, os alunos que ela deu aula, a família de Sofia, os amigos de Lorenzo. No meio da festa, Pedro pediu silêncio. Ele segurou a mão de Clara e fez um discurso. Essa mulher aqui me ensinou que amor não é sangue. Amor é escolha. Ela me escolheu num dia em que eu estava sozinho, assustado, me sentindo pequeno. Ela me fez sentir grande, me fez sentir visto, me fez sentir amado. E hoje, na frente de todo mundo, eu quero dizer: Clara, você é minha mãe. Sempre foi. Sempre vai ser. Obrigado por ter me enxergado quando ninguém enxergava. Obrigado por ter ficado quando podia ter ido embora. Obrigado por ter me amado quando eu não achava que merecia amor. Eu te amo. Clara chorou. Todo mundo chorou. Fábio se levantou, abraçou os dois. Eu também te amo, Clara. Você salvou a gente. Sofia se juntou, depois Lorenzo. E ali, no meio da festa, os 5 formaram um abraço coletivo. Uma família. Não de sangue, mas de escolha.
E essa escolha valeu mais que qualquer laço genético. É aqui que o legado se consolida. Clara viveu até os 81 anos. Morreu dormindo, em paz, na cama do quarto que Fábio tinha reformado para ela. Pedro e Fábio estavam ao lado. Lorenzo também. Ela abriu os olhos uma última vez, olhou para os três e disse com a voz fraca, mas firme: "Vocês me deram mais do que eu merecia. Obrigada por terem me deixado amar. Obrigada por terem me visto." E fechou os olhos. O velório foi simples, mas lotado. Gente de todo canto. Pessoas que ela tinha ajudado, tocado, transformado sem nem saber. Fábio fez questão de pagar tudo. "Ela merece despedida digna", ele disse. Pedro escreveu o texto da placa do túmulo. Clara Nogueira, mãe, amiga, a mulher que enxergava. No enterro, Pedro colocou o desenho emoldurado ao lado do caixão. O desenho dele de 8 anos, de terno, sorrindo com a frase: "Eu sou bonito." E quando o caixão desceu, ele sussurrou: "Você me salvou, Clara, e eu nunca vou esquecer." Fábio colocou a mão no ombro do filho. "Ela salvou nós dois." Lorenzo, agora com 12 anos, colocou uma flor branca no túmulo. "Tchau, vó, te amo." E os três ficaram ali, parados, em silêncio, enquanto a terra cobria o caixão. Depois foram embora, mas não esqueceram, nunca esqueceram. Qual foi a última vez que você precisou acreditar antes de ver? Anos depois, Pedro escreveu um livro. Um livro de 150 páginas, contando a história dele e de Clara. O título era simples: A Faxineira que Me Viu. Ele publicou por conta própria, vendeu em livrarias pequenas, divulgou nas redes sociais. O livro não vendeu milhões de cópias. Não virou best-seller, mas vendeu o suficiente. E cada pessoa que leu deixou comentário dizendo a mesma coisa. Essa história me fez enxergar alguém que eu estava ignorando. Professores leram e passaram a prestar mais atenção nos alunos quietos. Pais leram e começaram a perguntar como foi o dia dos filhos. Patrões leram e pararam de tratar funcionários como fantasmas. E assim, a história de Clara se multiplicou, se espalhou, se tornou semente. E a semente virou árvore. E a árvore deu frutos. E os frutos alimentaram outros corações famintos de sentido. Um jornalista leu o livro e fez reportagem. A reportagem viralizou. Pedro deu entrevistas, contou a história, mostrou fotos antigas. Fábio participou, emocionado. E aos poucos, Clara virou símbolo. Símbolo de que qualquer pessoa, não importa o cargo, não importa o salário, pode mudar o mundo com um gesto de amor. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Fábio morreu aos 77 anos. Infarto fulminante, no sono, sem dor. Pedro estava viajando a trabalho. Não conseguiu chegar a tempo. Mas quando abriu o testamento, descobriu que o pai tinha deixado metade da herança para ele. E a outra metade para 3 instituições de caridade que cuidavam de crianças com deficiência. Havia uma carta junto. Fábio tinha escrito semanas antes de morrer, como se soubesse que a hora estava chegando. A carta dizia: "Pedro, meu filho, se você está lendo isso, eu já parti. E está tudo bem. Eu vivi o suficiente para ver você feliz, para conhecer meu neto, para envelhecer ao lado de uma mulher extraordinária que salvou a gente. Quero que você saiba uma coisa. O maior erro da minha vida foi não ter enxergado você a tempo. E o maior acerto foi ter deixado Clara me ensinar a ver. Ela me salvou tanto quanto salvou você. Cuide do seu filho como ela cuidou de você. Enxergue ele, escute ele, ame ele. Ensina para ele o que Clara ensinou pra gente. Que amor é escolha, que dignidade importa, que ninguém deveria ser invisível e que um gesto pequeno pode mudar tudo. Eu te amo, filho. Sempre te amei. Desculpa pela demora em mostrar. Seu pai." Pedro leu a carta 3 vezes. Chorou nas 3. Depois guardou na gaveta junto com o desenho de quando ele tinha 8 anos, junto com a foto dele e Clara no dia em que ela o arrumou pela primeira vez. E toda vez que Lorenzo fazia alguma coisa, desenhava, jogava bola, ria, chorava, Pedro parava, agachava, olhava nos olhos do menino e dizia: "Eu te vejo, eu te escuto,
eu te amo. E Lorenzo crescia sabendo que era visto, porque o avô tinha aprendido, porque a bisavó tinha ensinado, porque a corrente não se quebrou. Qual palavra te segurou no pior dia? Pedro continuou o legado. Ele e Sofia criaram uma ONG chamada Projeto Clara Nogueira. A ONG oferecia apoio a famílias com crianças especiais, fisioterapia gratuita, apoio psicológico, cursos de capacitação para pais. Fábio tinha deixado dinheiro suficiente para manter a ONG por décadas. Pedro administrava pessoalmente. Todo sábado, ele ia até a sede, conversava com as famílias, brincava com as crianças, ouvia as histórias. Ele via muitas crianças iguais a ele, crianças invisíveis, esquecidas, tratadas como fardo. E ele tentava mostrar para cada uma delas: você importa, você é visto, você é amado. Algumas crianças acreditavam, outras não. Mas Pedro não desistia, porque Clara não tinha desistido dele. E ele não ia desistir de ninguém. É aqui que o legado se perpetua. Hoje, na cidade onde Clara morou, há uma praça com o nome dela. Praça Clara Nogueira. Foi ideia de Pedro. Ele convenceu a prefeitura, juntou abaixo-assinado, fez campanha, mobilizou a comunidade. E conseguiu. A praça tem um banco de madeira, uma árvore frondosa, uma fonte pequena e uma placa de bronze com a história resumida. Crianças brincam ali, mães sentam para conversar. Idosos descansam na sombra. Pessoas leem a placa, refletem, saem diferentes. A placa diz: Clara Nogueira, 1944-2025. Faxineira. Mãe. Educadora. Clara trabalhou a vida inteira invisível, mas recusou-se a deixar uma criança invisível também. Num dia comum, ela fez algo extraordinário. Enxergou. E esse gesto mudou uma vida. Que mudou outra. Que mudou outra. E assim, o amor se multiplicou. Hoje, essa praça celebra não apenas Clara, mas todas as pessoas invisíveis que fazem o mundo girar. Que limpam, que cuidam, que amam, que enxergam. Pergunte-se, quem você vai enxergar hoje? Pedro vai à praça toda terça-feira. Senta no banco, fica ali por meia hora. Não faz nada. Só senta, respira, lembra e agradece. Lorenzo vai com ele às vezes. Pai e filho, sentados lado a lado, em silêncio. Pai, eu entendo agora por que você vem aqui. Lorenzo disse certa vez. Por quê? Pedro perguntou. Porque gratidão que não se exercita morre. E você não quer esquecer. Pedro sorriu. Exatamente. Lorenzo segurou a mão do pai. Eu também não vou esquecer. Eu vou contar para os meus filhos. E eles vão contar para os filhos deles. E a história da avó Clara nunca vai morrer. Pedro apertou a mão do filho, emocionado. Obrigado, filho. De nada, pai. É o mínimo. Se essa história te tocou, comenta "eu vejo" e manda para alguém que precisa de força hoje. A história de Clara não é sobre uma faxineira e um menino. É sobre todos nós. Sobre todas as vezes que a gente passou reto por alguém que precisava ser visto. Sobre todas as vezes que a gente ignorou a dor porque estava ocupado demais, olhando para o próprio umbigo. Sobre todas as vezes que a gente tratou alguém como invisível porque achava que cargo, salário, status importavam mais que humanidade. Mas a história de Clara também é sobre segunda chance. Sobre a possibilidade de mudar, de aprender, de enxergar. Fábio enxergou. Pedro floresceu. E Clara, que viveu invisível, morreu eternizada. Porque o legado dela não está numa mansão. Não está numa conta bancária. Está em cada pessoa que leu a história e decidiu enxergar alguém. Está em cada pai que parou de trabalhar 12 horas para jantar com o filho. Está em cada patrão que aprendeu o nome da faxineira. Está em cada criança que cresceu sabendo que é vista. Repara, o legado não está no que Clara ganhou. Está no que ela deu. E o que ela deu não tinha preço. Tinha valor eterno. 20 anos após a morte de Clara, Lorenzo se formou em psicologia. Ele queria trabalhar com crianças, igual a bisavó. Fábio não estava mais vivo para ver, mas Pedro estava. Pedro foi à formatura, aplaudiu de pé, chorou de orgulho. Depois da cerimônia, Lorenzo abraçou o pai. Eu vou trabalhar no projeto Clara Nogueira.
Quero continuar o que a avó começou. Pedro sorriu. Ela ia ficar orgulhosa. Ela está orgulhosa. Lorenzo corrigiu. Onde quer que ela esteja, ela está vendo a gente, porque ela sempre viu. Pedro abraçou o filho. Você tem razão. E ali, naquele abraço, 3 gerações se conectaram. Clara que enxergou Pedro. Pedro que enxergou Lorenzo. E Lorenzo que ia enxergar centenas de crianças. A corrente continuava. E ia continuar para sempre. Porque amor que se planta não morre. Ele se multiplica. Ele se espalha. Ele se eterniza. Não corre do medo. Atravessa com passos pequenos. Pedro envelheceu. Cabelos grisalhos, corpo cansado, mas coração cheio. Ele vendia o estúdio de design, passava a administração da ONG para o filho e dedicava os últimos anos a escrever. Escreveu 3 livros: A Faxineira que Me Viu, Lições de Clara e O Legado da Invisibilidade. Os 3 falavam sobre a mesma coisa: amor prático, enxergar o outro, dignidade. Os livros não venderam milhões, mas venderam o suficiente. E cada venda era uma semente plantada. Pedro dava palestras em escolas, empresas, igrejas. Contava a história de Clara. Mostrava a foto dele de terno aos 8 anos. E terminava sempre da mesma forma. Alguém te viu hoje? Alguém te fez sentir importante. Se não, procure essa pessoa. E seja essa pessoa para alguém. As palestras tocavam. Algumas pessoas saíam transformadas. Outras saíam indiferentes. Mas Pedro não ligava. Porque ele sabia que basta uma pessoa transformada para mudar o mundo. Clara tinha transformado ele. Ele tinha transformado Lorenzo. E Lorenzo ia transformar outra geração. A matemática do amor não é de adição. É de multiplicação. Pedro morreu aos 68 anos. Câncer, descoberto tarde. Tratado com dignidade. Ele morreu em casa, na mesma casa onde cresceu, rodeado por Sofia, Lorenzo e os netos. Antes de partir, ele pediu para ser levado até a janela do quarto. De lá, ele via o jardim, via na árvore que Clara plantou anos atrás, via a luz do sol bater nas folhas. É bonito, não é? Ele disse. Muito bonito, pai. Lorenzo respondeu segurando a mão dele. Eu tive uma vida boa. Não foi fácil, mas foi boa. Foi uma vida linda, amor, Sofia disse, beijando a testa dele. Pedro sorriu. Obrigado, Clara. Ele sussurrou. Obrigado por ter me visto. E fechou os olhos. No enterro, Lorenzo leu um texto que o pai tinha escrito. Não chorem por mim. Eu vivi. Eu amei. Eu fui visto. E eu vi. Isso é tudo que alguém pode pedir. Cuidem uns dos outros. Enxerguem uns aos outros. E lembrem, amor não é sangue. Amor é escolha. Fé não apaga a dor, mas dá direção. Lorenzo continuou o trabalho. Tocou o projeto Clara Nogueira por décadas. Expandiu, abriu filiais em outras cidades, atendeu milhares de famílias. Ele casou, teve filhos, virou avô. E para cada neto, ele contava a história de Clara. Seu tataravô era invisível. Mas uma mulher invisível enxergou ele. E isso mudou tudo. Os netos ouviam, fascinados. E a avó Clara era rica. Um deles perguntava. Não, ela era faxineira, ganhava pouco. Tinha pouco, mas dava muito. Como ela dava muito se tinha pouco? Lorenzo sorria. Porque o que ela dava não precisava de dinheiro. Ela dava atenção, carinho, dignidade. E isso não tem preço. Os netos entendiam. E cresciam entendendo que valor não está no que a gente tem. Está no que a gente dá. E o que Clara deu transformou gerações. Qual palavra te segurou no pior dia? Hoje, a história de Clara é contada em escolas. Professores usam como exemplo de empatia, de amor prático, de dignidade. Estudantes fazem trabalhos sobre ela. Alguns se inspiram para trabalhar com crianças. Outros se inspiram para tratar melhor os funcionários. Outros se inspiram simplesmente para enxergar. E cada pessoa que enxerga muda um pouquinho o mundo. Não muda com grande gesto. Muda com gesto pequeno. Um sorriso. Um bom dia. Um olhar de reconhecimento. Um abraço. Uma palavra de incentivo. Coisas simples.
mas coisas que salvam. Porque a maior dor não é física, é emocional, é ser invisível, é não importar. E Clara ensinou que ninguém deveria ser invisível. Ninguém deveria não importar. Todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece sentir que a existência dele faz diferença. E isso não precisa de dinheiro. Não precisa de diploma, não precisa de cargo. Precisa só de escolha. A escolha de ver. A escolha de se importar. A escolha de amar. Onde faltar força, usa rotina, respirar, orar, agir. Na parede da sala da casa, que foi dos Nogueira, hoje museu aberto a visitações agendadas, há uma foto emoldurada. É uma foto simples. Clara de avental azul marinho, Pedro de terno azul marinho, os dois abraçados, sorrindo. Embaixo da foto, uma placa pequena de bronze com uma frase gravada. Todo menino merece se sentir bonito. E toda pessoa merece ser vista. Visitantes param, leem, refletem. Alguns tiram foto, outros apenas ficam parados, pensando. Uma mãe levou a filha de 6 anos. A menina olhou para a foto, olhou para a mãe e perguntou: Mãe, por que ela está abraçando ele? A mãe se agachou. Porque ela via ele quando ninguém via. E isso é importante? É o mais importante do mundo, filha. A menina pensou: então eu vou ver todo mundo. A mãe sorriu emocionada. Você promete? Prometo. E saíram de mãos dadas. Clara estava morta há décadas, mas o legado dela estava vivo. Vivo naquela menina. Vivo em cada pessoa que decidiu enxergar. Vivo para sempre. É aqui que a história encontra a eternidade. A última coisa que Lorenzo fez antes de morrer aos 83 anos foi visitar a Praça Clara Nogueira. Ele foi de cadeira de rodas, empurrado pelo filho. Sentou no banco, olhou para a placa, sorriu. Oi, vó, eu fiz o que prometi. Eu contei sua história. Eu enxerguei todo mundo que pude. Não consegui salvar todo mundo, mas tentei. E acho que você ia ficar orgulhosa. Ele ficou ali por 1 hora. Depois, pediu para voltar para casa. Morreu naquela noite, dormindo, em paz. No enterro, o filho dele leu uma carta que Lorenzo tinha deixado. Não sabemos quando vamos morrer, mas sabemos como vamos viver. Eu escolhi viver vendo. Vendo as pessoas. Vendo a dor. Vendo a alegria. Vendo a humanidade. Porque minha bisavó me ensinou que não ver é morrer em vida. E eu não queria morrer em vida. Eu queria viver de verdade. Então eu vi. E valeu a pena. Vale sempre a pena. Se essa história fez sentido, deixa um amém e compartilha com uma pessoa especial. E hoje, agora, neste exato momento, enquanto você lê ou ouve essa história, a pergunta que fica é: quem você vai enxergar hoje? Qual pessoa invisível vai se tornar visível porque você decidiu parar, olhar, reconhecer? Não precisa ser gesto grande. Pode ser pequeno. Um sorriso para o porteiro. Um obrigado sincero para a faxineira. Um "como você está" para o colega quieto. Um abraço no filho que anda cabisbaixo. Pequenos gestos, mas gestos que salvam. Porque a história de Clara prova que a gente não precisa de superpoderes para mudar o mundo. A gente só precisa de olhos que veem e coração que se importa. E isso todo mundo tem. Basta escolher usar. Então hoje, agora, escolhe. Escolhe ver. Escolhe se importar. Escolhe amar. Porque quando a gente escolhe isso, a gente não muda só a vida do outro. A gente muda a própria vida. E o mundo fica um pouquinho menos frio. Um pouquinho menos duro. Um pouquinho mais humano. E no final, não é isso que a gente quer? Ser humano. Ver humanos. Viver entre humanos. Não entre fantasmas invisíveis. Qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Essa. A promessa de que todo mundo importa. De que todo mundo merece ser visto. De que todo mundo pode fazer diferença. Inclusive você. Principalmente você. Se essa história te tocou, comenta "eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque a maior cegueira não é dos olhos, é do coração. E o maior milagre não é curar o corpo, é enxergar a alma. E você?
Quem você vai enxergar hoje?